Boa noite, queridos alunos. Hoje, então, a nossa última aula antes da prova, a prova marcada, então, para o dia 8 de maio, a nossa última prova no dia, ou a nossa prova no dia 8 e a nossa última aula na data de hoje. Eu vou fazer uma breve revisão, eu vou situar vocês na questão da matéria. Essa revisão vai servir para o estudo de vocês, vai servir para o progresso de vocês lembrarem os pontos passados e situar essa questão nos artigos que foram indicados, nos artigos legais que foram mencionados, na questão do questionário, das perguntas, na questão que foi falado em sala de aula e na questão do próprio livro da matéria. Então, lembro que o ponto número 1, o 2 e o 3 fez parte, então, das aulas presenciais e vocês têm várias anotações em sala de aula. E a partir do ponto número 4, do ponto número 5, o 6 e o 7, então são os vídeos postados. Lembrar bem também o seguinte, que o primeiro vídeo que foi postado, nós falamos da aplicação das consequências do coronavírus no contrato de trabalho. Então esse ponto também tem importância, isso também vai ser cobrado em sala de aula. O artigo da Flávia Piovesan vai ser cobrado, todos os textos, todos os artigos que eu mencionei nas perguntas, na sala de aula, também eu posso perguntar. Principalmente o da Flávia Piovesan, principalmente esse primeiro vídeo do coronavírus e a repercussão no contrato de trabalho, principalmente as questões, principalmente os artigos, as súmulas e o livro da matéria que vocês vão utilizar então para os estudos. Eu vou falar de um breve histórico do direito do trabalho, eu estou falando então do ponto número 1 da nossa matéria e eu vou começar com a sociedade pré-industrial. Então, na sociedade pré-industrial, eu falei da questão da ausência de leis trabalhistas. Na sociedade pré-industrial, eu posso citar a escravidão, eu posso citar as corporações de ofício, eu posso citar a alocação de mão de obra, que na época as leis trabalhistas eram ausentes, não existiam leis trabalhistas de proteção a esse nosso trabalhador. Eu posso citar a sociedade industrial, o surgimento do direito do trabalho no século XVIII, a Revolução Industrial, então, que tem como aspecto econômico o vapor, o surgimento, a descoberta do vapor como fonte de energia, a aplicação do vapor nas fábricas, a aplicação do vapor nos meios de transportes. Então, o aspecto econômico que fez surgir esse direito do trabalho, nós podemos citar o vapor. Então, o trabalho manual cede lugar à fábrica, né? E isso, uma das contribuições foi a descoberta do vapor. Eu posso citar os aspectos políticos, o Estado liberal cede lugar ao Estado social, a preocupação com o trabalhador, a preocupação com os menores, a preocupação com o trabalho das mulheres, a preocupação com a questão coletiva e o surgimento do próprio contrato de trabalho. E posso falar dos aspectos jurídicos. Então, o direito de associação passa a ser admitido, passa a ser tolerado pelo Estado, a questão das convenções coletivas, o contrato coletivo, o contrato individual, são aspectos jurídicos que contribuíram para o surgimento do direito do trabalho. Lembrem bem das primeiras leis, eu já falei dos menores, eu já falei da mulher, eu já falei da criação dos sindicatos e lembram das duas constituições, a Constituição de 34, a primeira que cuida
do direito do trabalho, ainda no âmbito administrativo, e a Constituição de 46, que já traz o direito do trabalho como integrante do Poder Judiciário. Lembra das primeiras leis do Brasil, as primeiras leis mundiais, e que fizeram, então, contribuíram para o surgimento desse direito do trabalho. Lembram da sociedade pós-industrial, a questão do estado de equilíbrio social, a questão da nossa Constituição, que traz o artigo 7º, com todos os direitos, a partir do artigo 7º, todos os direitos desse nosso trabalhador. O ponto número 2, eu falei, é o direito internacional, eu falei da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, eu falei das convenções internacionais, dos tratados internacionais. Essa convenção não tem aplicação imediata no nosso país. Essa convenção, o presidente da República tem que celebrar e o Congresso Nacional aprovar, para daí tornar lei no nosso país. Eu falei do artigo 84, inciso 8º da Constituição, e falei do artigo 49, inciso 1º da Constituição. Eu falei da possibilidade do Brasil denunciar essa convenção internacional, dizer que essa convenção não tem mais aplicação no nosso país, e lembram do texto da Flávia Piovesan, que diz da soberania nacional, que não existe mais essa soberania absoluta. A preocupação, então, é com a cidadania universal e não mais com a soberania absoluta nacional. O ponto número 3, eu falei das fontes do direito do trabalho. As fontes materiais e as fontes formais. As fontes materiais, eu falei quais foram os fatos sociais, os fatos econômicos, os fatos políticos que fizeram surgir a norma. Então, fonte material são os fatos políticos, os fatos econômicos, os fatos sociais que fizeram surgir a norma. Então, eu posso falar assim, qual foi a intenção do legislador em relação ao 13º salário? Certamente, a criação de um 13º salário por ocasião das festas do final do ano. Tanto é que o 13º é chamado de gratificação natalina. Quais foram os fatos sociais, econômicos, políticos que fizeram surgir o seguro-desemprego? A preocupação do legislador com o desempregado, a recuperação desse emprego, a transição para recuperar esse desemprego, como que será feita na questão, então, do seguro-desemprego, o auxílio do seguro-desemprego. Quais foram ou qual foi o motivo que fez surgir o Vale Transporte? Certamente a preocupação do legislador com o transporte, com a ida e a vinda desse nosso trabalhador ao serviço, até o serviço e para voltar para sua casa. Então, esses são os fatos políticos, os sociais e os fatos econômicos que fizeram surgir essa norma. Falei das fontes formais. As fontes formais divididas em diretas e as fontes formais indiretas. Falei também supretivas, subsidiárias e essas fontes, a divisão, então, direta e indireta. A questão das fontes formais diretas, eu posso citar a Constituição. Eu já falei do artigo 7º da Constituição, que traz todos os direitos desse nosso trabalhador. Eu posso falar da legislação, da lei, eu posso falar da CLT, que traz esse regramento das leis trabalhistas aplicadas a esse nosso trabalhador. Eu posso falar do regulamento do Poder Executivo, que é uma fonte formal direta. Eu posso falar da sentença normativa e posso falar das convenções coletivas de trabalho. Todos os exemplos de fontes formais diretas do direito do trabalho, tá?
Com relação à sentença normativa, lembra que ainda em sala de aula eu falei que o dissídio coletivo é de competência originária do tribunal, artigo 678, inciso 1º da CLT. O dissídio coletivo proposto perante o tribunal, da competência originária do tribunal, gera uma sentença normativa, uma sentença que produz normas para aquela determinada categoria, uma sentença então que produz efeito para todos os integrantes daquela categoria, norma daquela categoria, diferentemente da sentença proferida em determinada ação trabalhista individual, em dissídio individual, que não faz, não tem aplicação para toda a categoria. Eu falei dessas fontes indiretas, subsidiárias ou supretivas, falei do artigo 8º, então, da CLT. E disse mais, que a reforma introduziu o parágrafo 2º desse artigo 8º, e que súmula não pode mais criar obrigações, não pode suprimir direitos, ele não pode modificar essa situação. Então, citei aquele exemplo dos professores, citei a questão de que não pode restringir esses direitos e não pode criar as obrigações. Eu falei do cargo de confiança, da incorporação, depois de 10 anos da função de confiança, a incorporação da remuneração do cargo de confiança ao salário do trabalhador, e disse que hoje, então, existe essa observação. Não pode criar obrigações nem restringir direitos. Falei do pluralismo jurídico, lembrando bem que o pluralismo jurídico, então, del fecchio, aquela questão de que existem normas estatais e normas não estatais. Existem normas criadas pelo Estado, a Constituição, a própria CLT, e existem normas criadas pelos particulares, pelos sindicatos envolvidos, a Convenção Coletiva de Trabalho, então seria um exemplo de uma norma não estatal. Por isso, o pluralismo jurídico. Então, esse ponto número 3, fontes do direito do trabalho. O ponto número 4, a questão dos princípios. Então, a partir do ponto número 4, as aulas passaram, então, para o ambiente virtual. O ponto número 3, até o ponto número 3, foram presenciais. Mas lembrar bem que os princípios, o ponto número 4, foi a segunda postagem que eu fiz, porque a primeira postagem diz respeito aos aspectos lá da pandemia e a aplicação no contrato de trabalho. Esse ponto número 4 dos princípios, então eu falei da continuidade da relação de emprego, que é a súmula 212. Falei, olha, em determinada ação trabalhista, se o empregador alegar abandono de emprego, o juiz vai pressupor que o ônus da prova pertence ao empregador. Por quê? Porque, na verdade, há uma presunção favorável ao empregado, no sentido de que ele quer continuar trabalhando. A continuidade da relação de emprego é uma presunção favorável ao empregado. Falei da primazia da realidade, o contrato realidade, prevalece a situação, a realidade dos fatos em relação à forma, visto que a forma pode ser simulada. Falei do artigo 9º da CLT, a realidade dos fatos, o contrato, realidade. Falei da novação subjetiva, não pode haver alterações unilaterais do contrato. As alterações são permitidas a partir do momento que existe mútuo consentimento e ausência de prejuízo. Então, essa novação subjetiva, a partir do artigo 468, não seria
então permitida, só por mútuo consentimento e assim mesmo que não acarrete prejuízo. Falei da proteção tutelar, e quando eu falo da proteção tutelar, que o juiz tem que buscar a probabilidade desses fatos, eu falei também da imparcialidade do juiz, que apesar da proteção tutelar, apesar da proteção do trabalhador hipossuficiente, permanece sim, tem sim a aplicação do princípio da imparcialidade do juiz. Falei da questão da presunção relativa da anotação da carteira de trabalho, faço a leitura da súmula número 12, porque existe uma presunção relativa quanto à anotação da carteira. E é muito fácil entender. Eu posso falar para vocês o seguinte, determinada carteira de trabalho tem anotação lá de 2 anos de registro em carteira. Mas eu trabalhei 4 anos, 2 anos sem registro e 2 anos registrado. Então eu posso ingressar com uma ação judicial, uma ação trabalhista para o reconhecimento do vínculo de emprego durante esses 4 anos do contrato de trabalho. Eu posso dizer o seguinte, olha, eu estava registrado na carteira com um salário de 1.500, mas na verdade eu recebia R$3.000 mensais. Esses 1.500 foram sonegados, eu recebi por fora, consequentemente não teve o depósito do FGTS, não teve o recolhimento do INSS, eu tive prejuízos para essa situação. Eu posso dizer, olha, eu fui registrado na função de movimentador de mercadorias, mas na verdade eu prestava, era serviços gerais. Então eu posso dizer que aquele registro tem uma presunção relativa. Não é absoluta. A anotação da carteira de trabalho em relação ao empregado é relativa e não absoluta. Faço então a leitura desses princípios que certamente vocês serão questionados da aplicação desses princípios ao caso concreto. Ponto número 5 e o ponto número 6, eu fiz uma publicação só, uma aula só, a interpretação e aplicação do direito do trabalho e a eficácia da norma trabalhista. A interpretação e aplicação do direito do trabalho e a eficácia da norma trabalhista. Então lembrem que eu falei como que o juiz vai interpretar essa norma trabalhista, como que o juiz vai interpretar essa demanda trabalhista. Eu falei da interpretação gramatical, eu falei da extensiva, da restritiva, falei das várias formas que o juiz vai interpretar esse nosso direito do trabalho. E a eficácia da lei trabalhista, eu falei no tempo e no espaço. A lei trabalhista tem aplicação imediata e vale para o futuro, daqui para frente. Ela não retroage. A lei trabalhista tem aplicação imediata e vale a partir daquele momento para frente. Eu citei o aviso prévio proporcional. O aviso prévio proporcional, ele teve aplicação a partir da lei e da lei para frente. Ele não retroagiu. Citei a súmula 441 do TST, que é exemplo de eficácia da lei trabalhista, aplicação da lei trabalhista de forma imediata e dali para frente. Eu falei também do ponto número 7, que é o contrato de trabalho. Então, até o ponto número 7, nós vamos perguntar, então, no dia da prova, na prova do dia 8 de maio. Desde a primeira aula, eu venho falando desse contrato de trabalho. Na primeira aula, eu fiz vários exemplos dos requisitos da relação de emprego. Eu falei da pessoalidade, eu falei da subordinação, eu falei da habitualidade, eu falei da onerosidade, eu falei que
na falta de um desses requisitos, não há caracterização do vínculo de emprego. Então eu posso falar o seguinte, que se não ficar demonstrada a pessoalidade, ou seja, quando um empregado pode mandar outro em seu lugar, ausente então a pessoalidade, isso não caracteriza vínculo de emprego. Faltou um desses requisitos, um dos requisitos já não caracteriza mais esse vínculo de emprego. Então, ó, pessoalidade, pessoa física que presta serviço com pessoalidade, pessoalmente, com subordinação. Faltou subordinação, não existe relação de emprego. A habitualidade tem que ser de forma habitual e não eventual. E a onerosidade tem que ter remuneração. Então, se eu falar para vocês que o trabalho voluntário configura vínculo de emprego, não, porque o trabalho voluntário prestado por caridade, por benevolência, não configura vínculo de emprego. Falei da definição então de empregado, do artigo 3º da CLT, falei da definição de empregador, a partir do artigo 2º da CLT, falei dos parágrafos do artigo 2º. Então, lembrar bem que o empregador, ele é o responsável pela direção do contrato de trabalho, e no caso das empresas do grupo econômico, existe aí uma responsabilidade solidária desse grupo econômico, é o que diz lá o parágrafo 2º. O parágrafo 3º trouxe uma alteração da reforma trabalhista, então eu quero pontuar que aquilo que eu falei, a mera identidade de sócios não configura por si só a questão do grupo econômico, da responsabilidade solidária. Existem outros requisitos que terão que ser comprovados. Então, faça a leitura desse artigo 2º, do artigo 3º. Eu falei dos prazos do contrato de trabalho, o prazo determinado, o prazo indeterminado. Eu exemplifiquei esses contratos, com o contrato de safra, o contrato do jogador de futebol, o contrato temporário, o contrato de safra, o contrato de aprendizagem, a partir do artigo 424 da CLT, são todos exemplos de contrato por prazo determinado. E falei do prazo indeterminado. Então faço a leitura do artigo 443 e do 451 da CLT. Há uma presunção, então se o contrato for verbal, mesmo assim eu posso ingressar judicialmente para a configuração do vínculo de emprego, solicitando o vínculo de emprego, mesmo do contrato verbal, e existe uma presunção de que a contratação então foi feita por prazo indeterminado. Se o contrato for verbal, há uma presunção de contratação indeterminada. Então, se configurar o vínculo de emprego, se provar os requisitos do vínculo de emprego, há uma presunção de que a contratação foi por prazo indeterminado. Falei também dos artigos 10 e do artigo 448 da CLT. Esses dois artigos tiveram alterações lá pela reforma, mas, em princípio, qualquer alteração na estrutura da empresa, qualquer alteração no contrato de trabalho, qualquer alteração na mudança do empregador, não afeta em nada o contrato de trabalho do empregado. Eu falei da responsabilidade, nesse caso, subsidiária, e persiste, então, a empresa atual como responsável, os sócios atuais e também os sócios retirantes, por 2 anos, permanecem responsáveis. É uma responsabilidade subsidiária, esgota toda a possibilidade de recebimento da empresa, a possibilidade de recebimento dos sócios
atuais e depois dos sócios que se retiraram da sociedade. Então, lembrar desses dois artigos e lembrar da responsabilidade subsidiária. Falei mais também em relação à responsabilidade, que no contrato temporário, o artigo 10, parágrafo 7º da Lei 6.019 de 74, traz uma responsabilidade subsidiária do tomador de serviço. Então, se eu perguntar para vocês, o tomador de serviço que contrata a empresa de prestação de serviços, a empresa de prestação de serviço não paga o salário dos empregados. Então, o tomador de serviço, o cliente, é responsável subsidiariamente por esses direitos trabalhistas. Isso está escrito lá no artigo 10, parágrafo 7º dessa Lei 6.019 de 74. Falei também da questão do ônus da prova. Então, lembrar bem dos artigos 818, 373, inciso 1º e 2 do Código de Processo Civil e o 818 da CLT, inciso 1º e 2º da CLT. Então, gente, o ônus da prova, isso é de mais importante. O ônus da prova, quem alega tem que provar. Então, o ônus da prova pertence ao autor, em princípio, pertence ao autor para a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito. Então, determinada ação trabalhista que se pleiteia o recebimento das horas extraordinárias, do horário extraordinário, quem tem que provar a ocorrência desse horário extraordinário é o reclamante, é o autor. 818, inciso 1º, os fatos constitutivos desse direito terão que ser provados pelo empregado. E o inciso 2 traz a comprovação, o que atribui ao reclamado, qual a atribuição do reclamado. Então, os fatos extintivos, impeditivos e modificativos. Então, eu paguei essas horas trabalhistas. Não existe horas extraordinárias. Eu paguei. Então, o pagamento é um fato extintivo, é um fato que tem que ser comprovado pelo próprio patrão. Falei também, no início lá das aulas, na súmula 338, inciso 1º dessa súmula do TST. As empresas que têm mais de 10 funcionários, têm que adotar cartão ponto. E se a empresa não apresentar esses cartões ponto, então, segundo a súmula 338, inciso 1º do TST, o juiz vai partir do pressuposto que o empregado está dizendo a verdade e quem tem que provar o contrário é o patrão. Então, mais de 10 funcionários, cartão ponto obrigatório. O juiz inverte esse ônus da prova, quem tem que provar o contrário é o patrão e não o empregado, tá? Então, isso diz respeito a essa questão da prova. Então, prestar atenção que esses pontos vão estar aliados ao texto da Flávia Piovesan, a postagem com relação aos aspectos atuais e em relação ao coronavírus, lembrar dos textos, das perguntas, das respostas, lembrar dos artigos, das súmulas e, na dificuldade, recorram lá ao livro da matéria para vocês poderem, então, tirar todas essas dúvidas em relação a esse estudo. Com relação à prova, eu postei a regra da prova lá no Ambiente Conhecer. Os alunos que me mandaram e-mail, eu também respondi com essas regras. Quem estudou, quem prestou atenção nas aulas, quem assistiu esses vídeos, quem anotou, fez a relação, essa revisão de hoje é muito importante para vocês relacionarem aqueles vídeos, aquelas aulas presenciais, esses vídeos com
o estudo para a prova, e quem fez dessa forma, que eu estou falando de forma insistente, não vai ter dificuldade com a prova. Eu pretendo certamente colocar questões, testes com questões dissertativas. Pelo sistema de prova eu posso até alternar essas provas, então cuidado para não copiar do colega, que daqui a pouco a prova do colega tem determinadas alternativas alteradas, que colocadas de outra forma, e a sua persiste de forma diversa. Então toma muito cuidado com essa questão. As questões dissertativas, então se eu utilizar questões dissertativas, prestar atenção no seguinte, gente: respostas sucintas, respostas que não demandam nenhum tratado, nenhuma defesa de maior extensão. Então, se eu falar, exemplifique a responsabilidade solidária e a responsabilidade subsidiária, simplesmente vocês vão colocar responsabilidade solidária, grupo de empresas, artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Responsabilidade subsidiária, artigo 10, parágrafo 7º da Lei 6.019 de 74. O tomador de serviço é responsável subsidiariamente caso a empresa não pague os direitos do trabalhador. Então, respostas breves, respostas sucintas, que não demandam maiores discussões. Isso facilita a correção e isso facilita a questão objetiva. O aluno sabe, o aluno está preparado para aquela resposta, então não basta você falar simplesmente sim ou não, você vai ter que justificar e ter argumento para justificar. Eu fico pensando o seguinte: agora é a hora de vocês aprenderem a ter argumentos. Agora é a hora de fazer prova com seriedade para que vocês tenham preparo para o exercício da profissão no futuro. Porque não adianta nada agora a sala inteira faz prova em grupo e daqui a pouco, quando faz uma pergunta da inversão do ônus da prova trabalhista, o aluno não sabe responder. Vai estudar daqui 3 anos, daqui 4 anos, quando tiver que passar no exame de ordem. Não, estuda desde já, sai do lugar comum, façam a parte de vocês. Vocês têm uma oportunidade de ouro para concretizar essa situação, e agora é o momento. É lógico que é uma situação inovadora, é lógico que é uma situação nova, né? Inovadora, nova, é uma situação que ninguém ainda vivenciou. Os professores também estão receosos, estão preocupados com tudo isso, mas eu tenho certeza que vocês vão amadurecer e vocês vão sair até na frente, vocês vão ganhar com essa situação. Eu tenho certeza que vocês vão prestar atenção nesses vídeos, estudar, questionar o sumo, artigo, e vocês vão estar preparados imensamente. Imagine vocês o seguinte: quer saber como vai ser a minha prova? Imagine o seguinte: eu sou o cliente de vocês, eu chego no escritório de vocês e vou fazer uma consulta. Doutores, quais são os requisitos para a configuração do vínculo de emprego? Vocês vão ter 1 hora para responder essa questão. Olha, segundo eu sei, o artigo 3º traz lá que a pessoa física que presta serviços com pessoalidade, com habitualidade, com subordinação e com onerosidade tem esse vínculo reconhecido. Então, como se eu fosse um cliente, consultasse
o escritório de vocês e vocês vão responder então essas questões para mim, tá? Boa sorte, qualquer dúvida pode recorrer ao e-mail, eu coloquei até o meu celular, não precisa preocupação, tenho recebido alguns e-mails, eu estou super preocupado com a prova, não é nada de excepcional e é uma questão assim, pode ter certeza que a minha intenção é fazer com que vocês aprendam. E para aprender precisa errar, precisa acertar e precisa tirar proveito desses erros daqui para frente, procurar recuperar eventual erro que tiver. Tá bom? Muito obrigado, boa noite e qualquer dúvida nós vamos conversando e se Deus quiser, Deus vai proteger todo mundo. Até dia 8 nós aplicamos essa prova. Tá bom? Boa noite.